Bom dia, gente. Eu resolvi gravar essa aula do assunto que nós acabamos de estudar, razão e proporção, e eu vou resolver aqui algumas questões das páginas que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Até mesmo para estar ajudando e dando um clareamento nesse assunto. Eu vou começar com a página 82 e 83. Nós passamos até a página 95, não foi isso? E a gente vai estar dando esse suporte para vocês, ajudando, porque esse assunto de razão e proporção ele é bem simples, tá bom? Mas ele precisa de certos cuidados, certo? E que vocês precisam se atentar para isso. Então vamos lá. Eu vou resolver aqui o exercício da página 82, que é a sexta questão. Então eu vou começar aqui com a página 82, com a sexta questão aqui para tirar as dúvidas de vocês. Só não se esquecendo, para vocês não se esquecerem, que da página 82 e 83, ele vai envolver razão e proporção, só que com segmentos de retas, tá bom? Nossa aula ela focou um pouco sobre os números, mas não se preocupe que não tem como a pessoa errar, tá bom? Então vamos lá. A sexta questão diz o seguinte: analise a medida dos lados dos dois triângulos dados na mesma unidade. Então, gente, ele deu dois triângulos aqui, ó. Ele deu o triângulo ABC, tá? Deu o triângulo aqui, ó, ABC. Deixa eu botar aqui, ele deu 2, 3 e 4. E deu o triângulo GF, GEF, né? GEF. 6, 4,5 e 3. Então ele deu esses dois triângulos aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nessa resolução dessa atividade é que quando você for tirar a razão, elas precisam estar na mesma unidade de medida, tá bom? Se eu não comentei isso na aula, eu estou comentando aqui agora, tá? Não se esqueçam que a razão ela precisa estar na mesma unidade de medida. Como assim, professor? Por exemplo, se esse segmento AB aqui, ó, é 2 centímetros, esse segmento que eu vou tirar a razão aqui com GE precisa ser 4,5 centímetros, ou seja, se aqui for centímetro, aqui também precisa ser centímetro, tá certo? Se aqui for metro, aqui também precisa ser metro. Uma questão aqui para vocês é que se as medidas elas forem diferentes, você tem que transformar. Ou, por exemplo, se for centímetro e metro, professor, aí você tem que ver de acordo com a resposta, se ele quer em tudo em centímetro ou em metro, tá certo? Se ele quer tudo em centímetro ou em metro. Então vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte: calcule a razão entre o lado maior do triângulo ABC e o lado maior do triângulo EFG. Eu pergunto para vocês, ele quer a razão do maior lado dos dois triângulos. Primeiro do ABC e depois do GEF. Quem é o maior lado, gente? O maior lado do triângulo ABC. O maior lado é BC. Então ele quer a razão do lado BC. E qual é o maior lado desse triângulo? É o lado GF, professor. Então você vai botar a razão do lado GF, ó, certo? Quem é o lado BC? Mede quanto? 4. E quem é o lado GF? Mede 6. Então a razão fica 4 sobre 6. Você pode simplificar tudo por 2, tá? Então a razão desses dois lados é 2 sobre 3, ok? Essa é a razão. Viu como é simples? Não tem muita dificuldade. Aí o lado B, a letra B, ele vai dizer o lado menor do triângulo ABC e o lado menor do triângulo EFG, tá? Eu pergunto para vocês, qual é o menor lado do triângulo ABC? Professor, é o lado AB. Então é a razão do lado AB. E qual é o menor do triângulo EFG? Professor, é EF. Então você vai pegar EF, ok? Ó. Aí eu digo para vocês, quem é o lado AB aqui? Quem é o lado AB? É 2. E quem é o lado EF? 3, ó. Então fica a mesma razão, 2 sobre 3, certo? Aí agora ó, a questão é a letra C.
o terceiro lado do triângulo ABC e o terceiro lado do triângulo EF. Ó, percebam que na letra A a gente tirou de uma razão dos maiores lados dos dois triângulos e na letra B dos menores lados dos dois triângulos. Agora sobrou o outro lado, né? O triângulo tem 3 lados. Então qual foi o lado que sobrou? A gente tirou do maior lado o lado BC e AB. Então sobrou a razão do outro lado, que é o lado AC. Olha aí, ó, como dá para a pessoa... Ficou o lado AC, que é esse lado aqui, ó, que ficou faltando, e o outro lado GE, né? Ficou faltando o lado GE. Professor, mas quem é o lado AC? Vamos lá, quem é o lado AC? É 3. E quem é o lado GE? 4,5. Olha aí, ó. Então a razão deu 3 e 4,5, certo? Então, essas aqui são as respostas, ó. Essas são as respostas, tá bom? Viu? Percebam como é bem simples essa questão, essa sexta questão da letra C, tá bom? E ainda simplificando, tá? Ainda simplificando, você chega também a 2/3, as mesmas razões das 3, tá? Ainda simplificando, você chega a 2/3. Certo, pessoal? Viu como não é difícil? Vamos resolver a 10ª questão, da página agora 83. Da página 83. Ele diz o seguinte, ó. Qual é a razão entre o segmento de reta de 14 centímetros e um segmento de reta de 0,3 metros? Ó, ele tá dando um segmento de reta, que ele não nomeia, ele só diz que um dado segmento de reta é 14 centímetros e o outro segmento de reta é 0,3 metros. A gente pode nomear, então vamos dizer que esse segmento de reta aqui, ó, um AB, seja 14 centímetros. E o outro CD, ó, seja 0,3 metros. Aí ele quer o segmento de reta de A sobre B, ó. Ele quer esse segmento de reta AB, a razão, para CD, ó. É assim que ele quer. Mas se vocês observarem aqui, ó, a unidade de medida. Prestem muita atenção para essa unidade de medida aqui, ó. Por quê, professor? Porque aqui está em centímetro e aqui está em metro. Aqui está em centímetro e aqui está em metro. Professor, quem que eu vou transformar para quem? Nesse caso aqui, você vai transformar um metro para centímetro. Você pode deixar tudo em centímetro ou tudo em metro. Se você for deixar tudo em metro, você tem que transformar esse centímetro para metro. Como eu vou deixar tudo em centímetro, eu vou transformar esses 0,3 metros em centímetros. Então, ó, só vendo aqui, ó, que esse 0,3 metro é quantos centímetros? Gente, 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, é só tu multiplicar esse 0,3 vezes 100. Ó, percebe que vai correr 2 casas para cá, não é? Só você multiplicar 0,3 vezes 100, ó. Então, a resposta vai ser 30 centímetros, ó. Então, o segmento de reta CD, ó, equivale a quanto? 30 centímetros. Agora sim, você pode tirar a razão do lado AB para o lado CD. Quem é o lado AB? 14 centímetros. Eu até botar aqui, ó, 14 centímetros. E quem é o lado CD? 30 centímetros. Aí você pode simplificar, não é isso? Você pode simplificar tudo por 2, tá? Vou simplificar tudo por 2. Vai dar 7 sobre 15. Olha aí, ó. A resposta é essa, ó, 7 sobre 15. Entenderam? Encontraram alguma dificuldade? Essa é a razão dos dois segmentos AB para o segmento CD, 7 sobre 15, tá? Vamos resolver mais uma questão aqui, que é a questão de número 11, tá? Página 83, tá? Questão de número 11. Então, observem aqui. Página 83, questão de número 11. Ele diz o seguinte: AB, CD, CD e EF, nessa ordem, são segmentos de retas proporcionais. Calcule a medida de CD, sabendo que AB mede 9 e EF mede 40 milímetros, né? Então, observe o seguinte, ele está dizendo o seguinte, ó, que AB... CD, aí de novo CD, o mesmo segmento, e EF nessa ordem são segmentos proporcionais. O que é isso, professor? Formam uma proporção.
Então ele está dizendo que AB, ó, está para CD, assim como CD, ó, está para EF. Olha aí, assim que fica, ó, certo? Formam uma proporção, ou seja, são segmentos proporcionais. Aqui é uma razão e aqui é outra razão, ó. Você tira, ó, A, B está para CD, está aqui, e CD está para EF, é outra razão. São duas razões que formam uma proporção. Por quê? Porque ele está dizendo que o coeficiente de proporcionalidade aqui é o mesmo, com certeza. Aí você vai ver agora, ó, ele quer para você calcular CD, que no caso vai ser X. Sabendo que AB mede 9 centímetros, então ó, as informações, o segmento AB mede 9 centímetros e o segmento EF mede 40 milímetros. Então, observem já aqui, ó, que as unidades são diferentes. Aqui é centímetro e aqui é milímetro. Já dá para observar que são totalmente diferentes aí, não é isso? Então, você precisa transformar. Professor, quem que eu transformo quem? Você que sabe. Nesse caso aqui, tu pode transformar esse milímetro para centímetro. É só tu dividir por 10. Porque lá na convenção, é só você dividir de milímetro para centímetro, é só você voltar a 10. Que no caso vai ser quanto? 4 centímetros. Agora sim a gente bota, ó. Quem é o segmento AB? Ele informou? Informou, é 9. Quem é o CD que nós estamos procurando? A gente diz que é X. Então X é aqui e aqui. E quem é o segmento EF, professor? Nós acabamos de descobrir 4 centímetros. Então você bota aqui, ó. Então aqui fica o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É uma proporção, não é isso? Então a gente já aplica a propriedade fundamental. Produto dos meios é o x e o x. Então vai dar x ao quadrado. É igual ao produto dos extremos, que é 9 vezes 4. Ó. Então, x ao quadrado é igual a quanto? 4 vezes 9, 36. X é igual a raiz quadrada de 36, que é mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de 36. X é igual a mais 6. Por que que eu não botei menos 6 também? Porque o menos não serve. Não existe segmento de reta negativo, ok? Por isso que eu desprezo o menos 6, só fico com mais 6. Então, logo aqui, ó, o segmento CD, ele vale 6 centímetros. Olha aí a resposta. Entenderam? Esse segmento vale 6 centímetros. Então, perceba, gente, que é bem simples essas questões, tá? Não são questões difíceis de se resolver, mas são questões bem simples de você calcular e dá para você, com certeza, responder ela de maneira bem natural. Tá certo? Vamos resolver aqui mais outras questões da página que eu passei para vocês, que é da página 93, tá? Página 93. Página 93. Vamos escolher aqui uma questão para a gente resolver agora aqui para vocês. Então vamos lá. Da questão, deixa eu ver aqui. Vamos resolver a questão de número 26, tá? Ao vivo aqui. Questão 26 para a gente resolver da página 93. Então ele diz o seguinte, que aqui está falando de proporcionalidade e escala, que também é uma razão, tá bom? Na figura abaixo estão representados 2 cômodos da planta de uma casa. A sala é quadrada, com dimensões real ao lado de 6 metros, tá? A sala é quadrada, com dimensões real do lado de 6 metros. Então, percebam que ele deu 2 cômodos aqui de uma casa. Porém, ele deu só a dimensão real da sala, do quarto ele não deu. Mas ele deu aqui as medidas, né? Ele deu as medidas da sala em centímetros e do quarto também em centímetros. Aí ele disse aqui, letra A, determine a escala em que está desenhada esta planta. Professor, o que é uma escala? Gente, uma escala, na verdade, ela é uma razão entre duas medidas, entre a medida do desenho e a medida real, entendeu? A escala, ela é uma razão. Por isso que esse problema está aqui nesse assunto de razão, entendeu? Então ele quer aqui a escala. Como é que foi desenhado, professor? Porque eu posso pegar as medidas reais de uma casa, de uma planta de uma casa e desenhar no papel, como no caso esse aqui, ó.
E posso desenhar aqui. Para isso você precisa de uma escala, que é uma razão para poder você estabelecer a medida do real com a medida do desenho. Isso é escala, entendeu? E nesse caso aqui, dá para você saber, tá? Qual é a escala que nós vamos utilizá-la. Basta você ver o seguinte, ó. Aqui no desenho do quarto, vou até desenhar aqui, ó, o quarto, a sala, aliás, aqui a sala, ele disse que era 3 centímetros, tá? 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Então, como é que lá no real, o lado é 6 metros? Então, já dá pra gente estabelecer uma razão, entenderam? Já dá pra gente estabelecer uma razão. Por quê, professor? Porque no desenho aqui, o lado, ó, do desenho é 3 centímetros. E no real é 6 metros. Então, a razão, ela fica, ó, 3 centímetros para 6 metros. Só que as unidades estão diferentes, a gente precisa transformar, como eu disse para vocês. Então, a gente vai transformar isso em metros. Fica 3 centímetros, ó. 1 metro é 100 centímetros, então aqui vai dar 600 centímetros. Aí você simplificando tudo por 3, ó, qual é a escala de desenho? 3 por 3 dá 1. Olha aí, 3 por 3 dá 1. E 600 dividido por 3 dá 200. Então, qual é a escala de desenho? 1 para 200. Ou seja, ó, preste atenção. O que significa, professor? Que a cada 1 centímetro que eu desenho aqui, ó, no meu papel, a cada 1 centímetro, equivale a 200 centímetros no original. Então, vamos supor, quando você desenha 1 centímetro aqui, você está desenhando 200 no real, entenderam? Então, a cada 1 centímetro equivale a 200 centímetros no real. Então, como tem 3 centímetros, então, obviamente, vai ser 600 centímetros no real, que corresponde a 6 metros. Entenderam? É basicamente isso daí que dá para vocês resolverem, tá bom? Então, olha só, na letra B, ele vai dizer o seguinte, para a gente finalizar. Na letra B, por causa do tempo aqui, na letra B ele vai dizer o seguinte: as dimensões reais do quarto da figura. Ora, o quarto, ele deu as dimensões, ele já é um retângulo, ele deu 12,5 conforme a figura. Basta vocês pegarem um livro, e aqui é 2 centímetros, certo? Que é o quarto. Ele falou aí no desenho, que é o quarto. Ele quer as dimensões reais do quarto, né? Como eu já sei a escala, que equivale a 1 para 200, basta você pegar, por exemplo, uma dimensão aqui, ó. Vou pegar essa daqui, ó, para me saber quanto é essa dimensão aqui, ó. É 2,5 centímetros. Então, equivale a quantos centímetros no real, que é x. Não se esqueçam que a escala, ó, deixa eu botar aqui, a escala é uma razão do desenho para o real, ó. Anota isso daí, do desenho para o real. Então, fazendo produto dos meios e dos extremos, você vai ver que x vezes 1 vai dar x e 200 que multiplica 2,5, ó. Então, logo o valor de x vai ser quanto? Quanto é 200 vezes 2,5, gente? É só você multiplicar, que vai dar 500 centímetros. Então, 1 real equivale a 500 centímetros. Ou, se você for transformar isso aqui para metro, vai dar 5 metros. Então, ó, essa dimensão aqui no original, no papel é 2,5 centímetros. Mas no original, essa dimensão aqui desse quarto equivale a 5 metros. Entenderam? Equivale a 5 metros. Da mesma feita, você vai fazer também com a largura, ó. Rapidamente, você vai fazer, ó, 1 sobre 20 é igual a 2 sobre x. Fazendo produto dos meios extremos, x é igual a 400. Por que 400? Porque 2 vezes 200 é 400 centímetros. Ou x é igual a 4 metros, tá? Fazendo aqui por causa do tempo. X é igual a 4 metros. Então, essa dimensão aqui no original, ó, é 4 metros, ok? Então, gente, a gente fica por aqui. Essa é a resolução de algumas atividades. Fiquem com Deus.